O Ministério da Agricultura exonerou ontem superintendentes do Paraná e de Goiás, além de 8 servidores suspeitos de envolvimento no esquema que facilitava a liberação de carnes estragadas e adulteradas. O governo não quer perder tempo para não perder mercado. Grande importadora de carne bovina brasileira, a China não gostou nada e mandou um comunicado oficial ao Brasil pedindo explicações. O governo demitiu 2 superintendentes e 8 servidores suspeitos perderam o cargo de confiança. Uma força-tarefa com 30 auditores fiscais do Ministério começou a fazer inspeções nos frigoríficos suspeitos de adulteração. Todo produto deve ser vistoriado. O Brasil produz cerca de 10 milhões de toneladas de carne bovina por ano, 20% vendidos para fora do país. Michel Temer considerou um exagero a forma como a Polícia Federal divulgou a operação. Nós temos aqui 4.850 plantas, mais ou menos, de frigoríficos no Brasil. Ora, só 3 frigoríficos, 3 plantas, que foram interditadas. E, além das 3, mais 18, 19, serão investigadas. O agronegócio para nós do Brasil é uma coisa importantíssima e não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo, uma coisa que será menor. Os 21 frigoríficos investigados pela Operação Carne Fraca tiveram as exportações suspensas pelo governo. A venda dos produtos no Brasil não foram proibidas. O ministro da Agricultura afirmou que se todos os países interromperem a importação, será um desastre. É natural que esses países peçam informação para o Brasil. E a nossa força aqui no Ministério está para atendê-los. Nós esperamos que mais de 30 países questionem o Brasil sobre esse assunto. Situação complicada, principalmente para o estado de Santa Catarina. Prisco, boa tarde para você. Boa tarde, Diane. Hoje contamos com a presença de Enori Barbieri, presidente da SIDASC, nosso convidado, satisfação tê-lo aqui. Barbieri, essa primeira semana é fundamental para que possamos transmitir informação e tentar segurar essa situação de perda, né? Boa tarde. Boa tarde. Nós não temos nenhum país que interrompeu os negócios. Certo. Aqueles que suspenderam querem explicações. E se a gente não fizer isso rapidamente... No curto prazo, né? No curto prazo, o nosso governador chamou a operação para si, viajou a Brasília hoje, vai estar com o presidente da República, vai estar com o ministro. Inclusive, admite a possibilidade de ir para a China. A possibilidade de seguir viagem dos principais compradores de carne de Santa Catarina, junto com uma delegação nacional. A reunião de ontem foi fundamental. Todos admitiram... A reunião que o senhor se refere ontem no Palácio Residencial. No Palácio Residencial, com toda a sociedade que faz parte do conglomerado agronegócio, entendeu que isso tem que ser já, porque senão surgem novas coisas e as coisas vão ficando para trás e quando você vê, se demorou-se 50 anos para se abrir mercado... Pode destruir em uma semana. Em uma semana pode se perder tudo o que foi feito por uma geração inteira. E o Estado catarinense seria aquele que acumularia o maior prejuízo dentre todos brasileiros, né? Econômico. Exato. Econômico, de empregos, de qualquer coisa, porque nós temos a nossa produção, o nosso interior de Santa Catarina está no agronegócio das carnes. 29% do PIB catarinense é agronegócio. 15% do PIB catarinense, que são 36 bilhões, são as carnes produzidas em Santa Catarina, que das quais 5% do PIB é exportação. Então, a nossa vida do interior, que passou uma crise até de uma certa forma tranquila, está em jogo nesse momento. Sem falar nas empresas, mas também no produtor rural catarinense, o colono catarinense, que é algo que é um patrimônio do Estado, né? Eu quero dizer que nós temos 2 problemas de imediato. Primeiro é a sociedade catarinense assustada com a história da carne podre, que da carne de podre não tem nada. Tem outra coisa podre que é caso de polícia. Que esse nós defendemos a investigação, punição exemplar. E que é uma ampla minoria. Que é uma ampla minoria. E isso é pontual. Certo. A polícia que faça o seu localizado, papel. Né? A outra questão é sanitária. Então, não existe nada de problema sanitário na história. O segundo problema é o nosso produtor rural, o que produz a matéria-prima para o sistema agroindustrial. Esse produtor deve em banco, esse produtor financiou as suas pulsígoras, seus aviários, né? E esse produtor estava muito esperançoso. Nós estávamos saindo da crise com muita euforia. Nós estávamos vivendo um momento de aumento, de dobrando as exportações catarinenses de carne suína em janeiro e fevereiro em relação ao ano passado, que foi um ano muito bom para Santa Catarina. Então, nós estávamos num estágio de avanço, de ampliação, de produção
em todo o sistema agronegócio catarinense. Com essa notícia, já temos notícia de suspensão dos projetos, vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. E vamos ver como é que a situação vai ficar. Até porque o risco de uma quebradeira seria real, né? Em termos de perda de emprego e de perda de arrecadação, né, Olha, o único estado que vinha se comportando, brigando para não ser atingido, como foram o Paraná e o Rio Grande do Sul, no Brasil foi Santa Catarina. Exato. Porque tem um sistema funcionando, que era o agronegócio catarinense, que visou exportações há muitos anos, que dava um equilíbrio econômico para Sem dúvida. Vamos fazer um rápido intervalo, né, Eudiane? Depois retornamos, né? A gente continua falando com os senhores, mas agora vamos ao vivo conversar com o repórter Pedro Kunin, que já está conosco aqui. Pedro, uma boa tarde para você. Você já está nos ouvindo. Eu queria saber, reflexos já nos portos catarinenses, como é que está a movimentação depois da investigação que está acontecendo da Operação Carne Fraca? Oi, Diane, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sim, hoje pela manhã a nossa equipe de produção entrou em contato com pelo menos 3 complexos portuários aqui do estado, os 3 principais. A informação que a gente teve do porto de Imbituba, do complexo lá de Imbituba, é que desde a metade de 2016 eles não fazem mais o carregamento de cargas congeladas. Por lá só se trabalha com grãos, então o porto de Imbituba não sofreu consequências até agora provocadas pela operação A Carne é Fraca da Polícia Federal. Já no porto de Navegantes, a responsável pela comunicação do porto explicou que o Porto Nave não vai se manifestar nesse momento em respeito aos seus clientes e que ainda considera muito cedo para falar de impactos. Destacou também que para falar que eles detêm 55% da movimentação de contêineres do estado. A carne congelada no Porto de Navegantes é um dos principais produtos movimentados nos terminais. Já o diretor comercial do Porto de Itajaí disse que tudo está sendo monitorado, mas que por enquanto a movimentação segue normalmente. Lá, já que os contêineres que lá chegaram há cerca de 5 ou 6 dias, os reflexos dessa operação devem começar a ser sentidos no início da próxima semana. Ele lembrou ainda que mais de 50% da movimentação do complexo portuário de Itajaí é de aves e carnes. E para a gente ter uma ideia do que isso representa, 44,24% da receita cambial do Porto de Itajaí nos 2 primeiros meses desse ano são devidas a exportações ao trabalho feito com aves. 19,48% do trabalho feito com carne bovina. O que a gente consegue sentir ao conversar com os responsáveis por esses complexos portuários é que os reflexos ainda não começaram a ser sentidos, mas que a apreensão é bastante grande e a gente vai continuar acompanhando porque os reflexos podem ser bem sérios para a nossa economia, Eudiane. Obrigada, Pedro, pelas informações ao vivo dessa operação da polícia. A gente continua falando sobre essa operação. Auditores fiscais do Ministério da Agricultura já começam a vistoriar os frigoríficos e unidades investigados na operação da Polícia Federal. Auditores fiscais e um agente de inspeção chegaram ontem em Jaraguá do Sul, no norte do estado, para vistorias na unidade da Pecim, que foi interditada na última sexta-feira. Amostras de matéria-prima, insumos e produto final serão enviadas para análise no Laboratório Nacional Agropecuário. Mesmo com o frigorífico interditado, funcionários continuam trabalhando. Segundo a investigação da Polícia Federal, uma veterinária que trabalhou na empresa até 2014 informou que a Pecim, com sede no Paraná, teria falsificado notas fiscais para justificar a compra de carnes estragadas. Depois, utilizava produtos químicos para mudar a cor e disfarçar o cheiro de carne podre. Um laudo deve apontar se foram usados ácidos que podem ser usados para mascarar essa má qualidade. O resultado deve sair em 20 dias. A unidade, com 80 funcionários, processa aproximadamente 10 mil toneladas de alimentos por mês. O dono da indústria foi preso na sexta-feira. Ele continua detido em Joinville e deve ser transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba ainda nesta semana. Uma auditoria também deve ser realizada na sede da empresa no Paraná. Segundo a empresa, não são verídicas as informações divulgadas sobre o sistema de produção da empresa. Disse ainda que está confiante e que tem o interesse em contribuir com as investigações, para que todos os fatos possam ser esclarecidos. É um momento delicado, a gente volta com a nossa entrevista com o presidente da SIDASC, sendo um momento delicado, né?
É importante a gente destacar aqui para os nossos telespectadores do SBT Meio-Dia o trabalho realizado. É importante, um trabalho muito sério realizado pela SIDASC. Bom, primeiro, a SIDASC faz a supervisão, acompanhamento de todos os animais que vão para frigoríficos de inspeção federal. Além disso, a SIDASC tem em Santa Catarina a responsabilidade de inspeção em 600 estabelecimentos que produzem para a sociedade catarinense. E eu posso garantir que nos 600 estabelecimentos existe um profissional médico veterinário responsável pela inspeção, com a fiscalização da SIDASC, para que a sociedade catarinense tenha tranquilidade de continuar consumindo carnes, porque não há nada que leve a não fazer isso em Santa Catarina por algum problema sanitário. O que existe é outro problema pontual de polícia, desvio de conduta de pessoas. Que não atingiu Santa Catarina. Que não atingiu Santa Catarina. Nenhum fiscal federal, né? Que está sendo falado na final do Paraná, que não produz produto para Santa Catarina. Toda a pequena produção dessa empresa... Jaraguá do Sul, né? Que são 3 produtos, de linguiça e 1 presunto, é mandado de volta para a matriz de Curitiba. Então, a sociedade catarinense pode ter a garantia que todo o processo produtivo de carne de Santa Catarina é um processo normal, que não há nenhum problema. Agora, a preocupação é clara, né, o Barbieri? Uma situação que gera uma situação muito delicada para o nosso Estado, né? Olha, nós vamos ser atingidos diretamente. Aqui é o berço do agronegócio, agroindústria nacional. As nossas 2 empresas citadas que nasceram aqui já perderam 7 bilhões na Bolsa de Valores, já é prejuízo de 7 bilhões. Os prejuízos vão ser inevitáveis. Sadia e Perdigão. A Sadia, BRF e Perdigão. A Seara junto. A Seara junto. A Seara junto. O que nós temos que evitar é a suspensão das exportações. Nós temos capacidade de estoque de produtos de 6 dias. Se não embarcar produto em 6 dias, não tem mais como abater. Nós não temos, porque é muita produção para o mundo inteiro. Daí já compromete todo o processo da cadeia produtiva, né? E no final, no início vamos ter carne barata para a sociedade, mas a curto prazo vai acabar, porque ninguém mais vai produzir. E daí vai ser muito caro e a sociedade vai pagar a conta. Nori Barbieri, muito grato pela entrevista. Satisfação tê-lo aqui e vamos apostar que consigamos dar a volta por cima para que o nosso Estado não seja tão afetado. Eu não tenho nenhuma dúvida, sempre fui otimista na minha vida. A gente vai sair fortalecido desse processo, como saímos até agora. Agora precisamos agir rapidamente para amenizar as principais questões que estão aí, para minimizar e a gente poder... E além de preservar o nosso Estado, em homenagem ao produtor rural catarinense que merece todo o nosso respeito. Com certeza. Né? Falando sobre isso, presidente, até ele dizer que quero que o senhor acompanhe essa reportagem, que hoje a gente foi até o Oeste Catarinense, a nossa equipe, para ver como é feita a criação de animais. Nossa equipe visitou até um aviário e uma propriedade de gado de corte. Dá só uma olhada. Este produtor de gado de corte recria mais de 900 animais nesta propriedade no interior de Chapecó. Tudo porque os terneiros são comprados em feiras. Aqui eles se alimentam do pasto por 1 ano, até chegar aos 300 quilos. Eu adquiro os terneiros com 9, 10 meses, né? Após desmamados, né? Quando o cara que é criador de terneiro, né, bezerros, ele desmama e vende em feiras ou particular, né? Tem uns criadores que eu compro diretamente e depois do desmame ele vende. Aí eu recrio ele até atingir 350 quilos e confinar e vender. Em seguida eles vão para o confinamento, onde permanecem por 90 dias, para depois serem levados aos frigoríficos. O processo é parecido com quem cria aves. Este aviário, também no interior do estado, cria mais de 3 mil perus. Aqui eles chegam com 25 dias e ficam neste galpão até irem para o abate. É que nem eu te falei, né? Tem que ter orientação ali, ficar em cima deles, a temperatura, ambiente, ração, água, tudo certinho, né? O tempo de permanência é de 100 dias e saem pesando mais de 20 quilos. Nas 2 propriedades, os cuidados com as temperaturas e a alimentação são essenciais. Tudo feito com bastante atenção, priorizando sempre a qualidade. Santa Catarina é diferenciado, né? O gado, todo o bezerro que eu tenho, toda a cabeça, o gado que eu tenho, ele tem brinco, certo? Eu não consigo comprar gado do Rio Grande do Sul para cria, nem do Paraná. Tem que ser de Santa Catarina, porque a SIDASC, que é um órgão de controle do Estado de Santa Catarina, rastreia.
É controle e fiscalização, né, Prisco? Até seguramos aqui o presidente da SIDASC para fazer um rápido comentário sobre essa reportagem que está no eixo daquilo que colocávamos, da valorização do nosso produtor rural, né, Barbieri? Primeiro tem que dizer que nós não exportamos volume de carne bovina porque nós somos importadores para o consumo interno. Nos faltam aí 150 mil toneladas das 300 mil que a gente... Mas o mercado de carne bovina está aberto no mundo inteiro. E o que se viu aí são animais de ponta de um trabalho reiniciado em Santa Catarina também com vista às exportações. Aí se viu um produtor de alto nível, os animais mostram isso, e Santa Catarina redescobriu o nicho da pecuária de corte com animais de alto valor agregado, de qualidade para exportações. Estava se iniciando um processo tipo de aves e suínos. Infelizmente, o Brasil é o maior exportador mundial e a carne bovina vai ser um dos produtos muito problemáticos agora nas suas exportações e nós vamos ter que também acumular prejuízo em cima disso. E tu me dizias que o proprietário é um magistrado, um juiz aposentado? Aposentado que está se dedicando a uma atividade talvez prazerosa ou de infância. Veja só, Idiane, veja só. Barbieri, muito grato. Obrigada pela presença. Obrigada, Prisco, por enquanto. Valeu.